Bom dia, bom dia, bom dia! Fala, turma! Que bom ter vocês aqui em mais uma Terça Power, a nossa live, o nosso podcast semanal aí de potencialização dos seus resultados. E hoje estamos aqui com mais um convidado para lá de especial. Para mim é uma honra estar com ele aqui. É um cara assim que dispensa a minha apresentação, senão vou ficar aqui rasgando cedo demais. Nós vamos bater um papo aqui hoje com o Fabrício Gurgel, esse cara aí que tem muito a nos oferecer aí, de experiência de mercado. É um cara que me acompanha aí na minha jornada, já tem um bom tempo, desde o início. Então, para mim é uma honra. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso podcast, seja bem-vindo à Terça Power. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal aí da Terça Power. Satisfação imensa estar aqui com você hoje, meu amigo. Para mim é uma honra ter recebido seu convite, né? E eu fico muito satisfeito que a gente possa aqui contribuir, né, cara? Compartilhar conhecimento. Você sabe que eu sou muito dessa política, né? De agregar, de compartilhar. Então, assim, para mim estar aqui hoje falando com os corretores. E aqui no YouTube a gente tem a possibilidade de falar aí, né? Para Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, acho que isso é de uma grande valia, sem dúvida nenhuma, Daniel. Obrigado pelo convite, viu? Nada, isso aí. Essa live é para isso, é para a gente poder levar conhecimento, né? Aquilo que nós temos, a gente tem que doar, né? Não podemos reter. Então, eu sei que você é dessa pessoa que gosta de ensinar, que gosta de levar conhecimento, por isso você está aqui hoje, né? E seja bem-vindo mais uma vez. E assim, para mim, dispensa a apresentação. Mas eu sei que para muita gente ali que está nos assistindo, pode ser que não te conheça, pode ser que não saiba da sua história, quem que é o Fabrício Gurgel, sem dúvida. De onde que você veio, o que você faz, né? O que você tem feito hoje. Então, vamos começar. Fala aí para a galera, quem é o Fabrício Gurgel? Ótimo. Vou fazer um breve resumo aqui. Eu acho que, como o Daniel disse, quem já tem essa proximidade maior comigo já sabe dessa história, né, Daniel? Mas eu comecei aí a minha carreira profissional com 14 anos de idade. Então, assim, trabalhei em videolocadora, quando videolocadora era legal, né, cara? Isso, hoje tem morreu tempo, isso, né? Não vou entregar a idade, não, tem né? tempo, Mas foi isso. E já fiz de tudo um pouco, Daniel. Assim, já trabalhei vendendo salto e sapato na feira hippie. Depois servi exército. O exército foi uma grande experiência. Do exército eu fui trabalhar como comprador em uma construtora ferroviária, onde eu atuei por 5 anos, o que também me deu uma bagagem bem legal de negociação, né? Que quando você é o comprador, você vive o lado oposto do vendedor, né? Então você tem esse outro lado da negociação que é bem interessante também da gente pegar algumas dicas, algumas questões, né? Isso agregou muito. E depois eu segui, sempre tive o objetivo assim, cara, eu queria ser médico, pediatra ou eu queria ser advogado. Sempre tive essa... Tem tudo a ver, né? Nada a ver, né? Mas o direito falou mais forte, né? Cursei direito e fui estagiário de direito na MRV Engenharia, onde eu aprendi muito ali. Nós fazíamos 3, 4 audiências por dia, como preposto da MRV, uma empresa gigante que agregou muito na minha vida. Logo depois eu me desliguei e aí montei meu escritório de advocacia, fui advogar com um sócio, advoguei durante 8 anos. E nesse meio do caminho eu conheci o mercado imobiliário, né? Tive a oportunidade de iniciar o trabalho com loteamentos. E foram 6 anos, já são 6 anos, né? Nessa estrada. E aí hoje a nossa vida, né, Daniel? A minha vida é loteamento, né? É mercado imobiliário. Não só loteamento, né? A gente hoje também eu comecei a abrir, vou falar um pouquinho disso, comecei a abrir um pouco esse leque também. Mas loteamento é onde a gente tem maior vivência, é onde a gente vai tratar aqui hoje, né? Legal. E, assim, hoje eu atuo, a minha formação, né, como advogado, atuo como coordenador de vendas. Em janeiro agora eu tomei a decisão de colocar a Fabrício Gurgel no mercado, né? A empresa que juridicamente, né, contabilmente falando, ela já existe há 6 anos.
mas sempre ficou ali só para cumprir os trâmites, né, de recebimento de comissão, legais. Enfim, né? E aí, quando eu tomei a decisão realmente de realizar esse sonho, cara, de colocar a minha cara, né, o meu negócio, né, o meu modo de fazer no mercado, eu tomei a decisão de deixar Fabrício Gurgel. Falei, cara, eu não vou criar XPTO, coordenação de vendas, não. Vou deixar Fabrício Gurgel, que já está linkado ao meu nome. Então, eu entendi que seria uma forma de seguir, né, com esse trabalho. Atuo hoje também, Daniel, como diretor adjunto no Cresce, né, lá com o nosso presidente do Cresce, Alexandre Renó, que me convidou. E hoje eu faço lá o papel de diretor adjunto para loteamentos, para tratar dos assuntos de loteamentos e do corretor de loteamento, né, especificamente falando. Então, essa é a minha missão lá no Cresce hoje. E é isso, assim, hoje eu reúno essas atividades aí e estou vivendo um momento muito feliz, cara. Né? Acho que eu estou vivendo esse momento de colocar a minha empresa no mercado, de começar um negócio com a minha cara, trazendo toda essa bagagem, todo esse modo de fazer que eu prezo muito, que é o meu jeito de fazer. Até pessoalmente a gente vive um momento muito especial também, né, Daniel? Né? Ambos, né? Nós dois comuns, aqui, né? A gente vive momentos aí de filhos chegando, exatamente. Então assim, muita coisa transformando a nossa vida, graças a Deus, né? E falando assim, coisas conjuntas, né? Para quem aí não sabe, que está assistindo, o Fabrício foi meu percussor aí no mercado imobiliário. Ele falou aqui pra gente que tem 6 anos que ele está nesse mercado. Desses 6 anos, 5 anos e um pouquinho, a gente está junto nessa jornada aí, né? Sim. O Fabrício foi meu percussor lá atrás, fez a minha iniciação no mercado imobiliário, de motorista de Uber, a corretor trainee, de corretor trainee a gerente a coordenador. E hoje estamos aí vivendo algumas coisas juntos, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Tivemos a oportunidade aí de trilhar um caminho juntos, né? Hoje ele tocando os negócios dele, eu tocando os meus negócios, mas a amizade fica, companheirismo de mercado fica, e hoje nós estamos aqui batendo esse papo, né, Fabrício? Sem dúvida, Daniel. Hoje eu tenho a oportunidade de falar aqui, né, para o mundo, né, que, através do YouTube aqui, que você, sem dúvida nenhuma, é meu melhor case, cara. Né? Vai ser meu maior case de sucesso. Eu fico muito feliz, Daniel, de ver realmente que a gente se conheceu nisso, né, cara? Assim, nesse momento ali, onde eu tinha um carro na oficina, eu chamei um Uber, e o Uber era Daniel Ribeiro, né? E ali naquela viagem ali da Pampulha ao centro, eu não me identifiquei assim com o que eu trabalhava, né, cara? Foi muito legal isso, e você expôs, né, o seu sonho de trabalhar com o mercado imobiliário, né? De ser um corretor de imóveis. E coincidiu de eu estar no mercado, de eu conseguir abrir essa porta ali para você naquele momento. Estava recrutando ali corretor na época, né? Trainee. Trainee de corretor, né, cara? Menos que o corretor ainda. E aí, cara, foi uma grata surpresa, né, Daniel? Foi muito legal, assim. Você é um cara que realmente despontou, aprendeu muito rápido. E você, né, como se diz, sem rasgação de seda também. Mas quem te conhece sabe, né? Da sua ética, da sua postura. São coisas que eu compactuo, que eu procuro trazer comigo, né? E eu acho que é isso que a gente está precisando muito no mercado hoje, né, Daniel? De pessoas sérias, de pessoas competentes, de pessoas que valorizam o aprendizado, que sabem respeitar o processo de aprendizado, né? Que não tem tem uma ambição, sim, positiva, tem que ter, mas que não deixa aquela ansiedade do imediatismo atrapalhar, né, cara? Isso hoje é um grande desafio, né? Todo mundo que entra hoje quer a comissão, a venda ontem, né? Ele entra hoje e quer a venda de ontem. Exato. Não tem tempo aí de... Eu até assisti um vídeo seu, né, que você postou essa semana, falando sobre isso, dessa ansiedade do corretor, sobre a comissão ali, até atrapalha na negociação, né? E a gente vê muito isso hoje, Daniel, assim, o corretor, eu sempre falei isso muito, né, você já deve ter ouvido falar isso várias vezes, mas é uma tecla que eu sempre bato, assim, o estar corretor e o ser corretor, né? Totalmente. O estar corretor é aquele cara que muitas vezes ele está passando ali por uma situação, enfim, né, uma situação financeira apertada, ou perdeu um emprego, ou quer mudar de áreas, e ele acaba passando por ser corretor. E esse passar por corretor é muito delicado, porque ele vem sem compromisso, ele vem sem muita
às vezes, afinidade com o mercado e acaba fazendo coisas que não são positivas, né, cara? O cara ele não se profissionaliza, né? Como ele tá passando, é um lugar de passagem, né? Uhum. Ele não se profissionaliza, né? E aí, dentro dessa profissionalização, entra algo que eu acho que você sempre falou, desde o início, quando eu comecei, você prezava muito, cara. Corretor tem que ter o Cresce, corretor tem que ter o Cresce, tira o Cresce, faz logo esse negócio, para de enrolar, faz. E você trouxe isso aí, né, desde sempre, e hoje você ocupa um cargo dentro do Cresce, Minas Gerais, que é de diretor, para de loteamentos, né, que é a área que nós nascemos dentro do mercado imobiliário. Sim. E aí, mais do que nunca, eu acho que você está batendo mais ainda nessa tecla sobre a profissionalização, sobre a formalização do corretor junto ao Cresce, né, trabalhar legalmente. E fala pra gente como é que é isso lá dentro do Cresce, como é que você transita lá dentro, o que você faz, o que você tem feito de diferente para nós corretores. Legal, Daniel. Esse é um ponto muito importante, Daniel. Assim, primeiro, o Cresce, ele, muitas vezes ele tem um estigma, né, por parte do corretor em relação ao Cresce, né, de achar que o Cresce só está ali para poder cobrar anuidade e fiscalizar no dia dos lançamentos, né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar muito, cara, esse tabu, sabe? Esse paradigma em relação ao Cresce, porque o corretor tem que enxergar alguns pontos, né? Primeiro, o Cresce existe como um conselho federal, né? Como um órgão federal, e ele está ali para regulamentar e fiscalizar. Essa é a função principal do Cresce, tá? Mediante isso, o corretor, muitas vezes, ele não entende que essa regulamentação do Cresce, ela veio para trazer uma reserva de mercado ao corretor. Como assim, Fabrício, uma reserva de mercado ao corretor? Cara, por quê? O porteiro não pode vender imóvel. O advogado não pode vender imóvel. O síndico não pode vender imóvel. Certo? Então, o profissional habilitado para venda e intermediação de imóveis é o corretor de imóveis. Né? Então, acho que isso, pouquíssimos colegas nossos entendem isso, sabe, cara? E partem desse raciocínio, sabe? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, quando você exige que esse corretor passe por um curso, que ele faça o curso técnico, né, que é o TTI, né, que é o Técnico em Transações Imobiliárias, você automaticamente já filtra, né, esse profissional de modo que ele passou por uma preparação, ainda que mínima, ainda que rápida, ele tem um preparo para chegar ali. Okay. Né? Outro aspecto, Daniel, interessante, é que o Cresce oferece vários benefícios que também muito corretor desconhece. Eu sou muitas vezes questionado sobre isso e eu sempre respondo dessa forma, sabe? Você já entrou, né? Eu viro pro corretor e falo, cara, você já entrou no site do Cresce? Acaba só entra para tirar anuidade. E olhe lá. Né? Muitas vezes ele recebe o boleto por e-mail, por correio e pronto, né? Uhum. Então, assim, se você entrar no site do Cresce, ou se você for ao Cresce pessoalmente, ou se você ligar no Cresce, você vai ver que o Cresce hoje, principalmente agora na gestão do presidente Alexandre, tem tido, cara, uma dedicação muito forte em relação a formar convênios, benefícios para o corretor, sabe? Então, hoje nós temos convênios com plano de saúde, com grandes farmácias, com locadoras de veículo, enfim, N benefícios com descontos muito bons. Né? A gente que vai mexer com muita fralda agora, é bom a gente saber, né? Tem muito convênio com drogarias grandes, eu não vou ficar falando os nomes aqui para não... Né? Mas drogarias de renome em Belo Horizonte, locadoras de veículos de renome em Belo Horizonte e vários outros convênios. Se você entrar lá no site do Cresce, convênio, você vai ver isso tudo, né? E o Cresce está ali de portas abertas com a função de dar o suporte ao corretor, né? E nós, corretores, nós temos também a função de fiscalização, Daniel. Quando você vê um colega do seu lado trabalhando sem Cresce e você não denuncia, vamos assim dizer, você está compactuando com isso e você está contaminando o mercado também, de certa forma, prostituindo o mercado de certa forma, né?
Então, é a nossa função também. E é legal entender o seguinte, quando o CRES vem e fiscaliza, a intenção principal do CRES não é de multar, de fazer com que a pessoa, né, aquele profissional ali responda um processo por exercício legal da profissão, que é o que acontece, né? Acontece, essa penalidade aí. Mas é de educar, de virar para o profissional e falar assim, Daniel, olha, o CRES está aqui, cara, para te dizer o seguinte, você tem que trilhar esse caminho, né? Você tem que seguir esse processo para você ser habilitado. Vai lá, cara, faça. E também valorizar quem fez, isso, né? Faça o seu curso, se habilite, né, Daniel? Porque é um mercado, Daniel, e aí eu acho é outro ponto interessante de frisar, que é um mercado que proporciona ganhos que, assim, cara, vamos fazer um comparativo. Eu, como advogado, eu cursei 5 anos de faculdade, não é uma faculdade barata, né? Uhum. Você tem mensalidade cara, se você não tiver numa faculdade pública, você tem livros caros, despesas, né, do dia a dia ali para cursar esse curso. Um médico, um engenheiro civil, né? Quanto de investimento, cara, de capital financeiro e intelectual você entrega para no final você poder ter ali uma remuneração do seu trabalho, né? E que muitas vezes é bem menor, né? E pasme, né? Quem está assistindo aí às vezes não acredita nisso, mas, cara, eu tenho vários amigos que trabalham como advogado, como médico, como engenheiro, e que muitas vezes o advogado, o engenheiro está saindo do mercado e está vindo para a corretagem. Né? Porque o cara engenheiro hoje, sei lá, se ele ganha aí 7, 10, 15 mil por mês, 20 mil por mês, ele passou por uma estrada árdua aí para chegar nisso. E um salário de 20 mil reais é um salário muito legal para o nosso mercado hoje, né? Nosso mercado de trabalho hoje. Mas o corretor de imóveis, muitas vezes, ele faz isso num final de semana, né? Num final de semana. Ou em uma venda. É extremamente possível, né? É real, Total, a gente vê isso, assim, né? Constantemente. Então, cara, é importante bater nessa tecla que o corretor ele tem que se valorizar e valorizar muito a profissão, né? O mercado que nós estamos é um mercado extremamente lucrativo nesse sentido, né? E quem trabalha corretamente, quem se posiciona da forma correta, tem aí um leque de oportunidades que pouquíssimas profissões proporcionam, Daniel. Eu acho que esse é um grande ponto para que nos faça refletir sobre isso, sabe? Sobre essa necessidade de qualificação, que é o que a gente está nos dispondo a proporcionar aqui hoje na live, e a gente sempre está batendo nessa tecla, né, Daniel? Isso é legal. Cara, assim, sobre o CRES ainda, não delongando muito, mas o CRES ele tem ali o seu papel, né, de regular, de fiscalizar. Uhum. E muitos corretores, né, que estão nos assistindo aqui hoje, a gente tem o Sander, Larissa, o Galeano tá aqui, a Ruane, o Pires, o Gilberto, o pessoal da VARP tá aqui, Fabi, Elviane Santos, Franciele, bom dia para vocês aí. O Hugo me pediu para mandar um abraço para ele ao vivo, tá? Hugo Renato, da Águia Imobiliária. Abraço para você, deixar registrado aqui, vamos mandar um abraço para ele. Senão ele fica bravo com a gente depois, né? E aí, Fabrício, casos acontecem, né? Já aconteceram com alguns corretores, de você ter ali aquela experiência ruim de você estar trabalhando ali o cliente, e esse cliente às vezes é abordado por uma outra pessoa, né, que não é um corretor, mas é um porteiro, algum morador do condomínio que abordou aquele cliente ali dentro e te rouba aquela venda, né? Ele te tira aquela venda, aquela possibilidade de venda. O que o corretor pode fazer quanto a isso? Porque o CRES está ali para fiscalizar. Mas como que o corretor tem acesso a essa denúncia, a essa solicitação de fiscalização para essas pessoas? Seja para um síndico, seja para um porteiro, seja para algum morador de um condomínio que abordou o seu cliente, você estava levando ele ali e teve esse ocorrido. Como que o corretor tem acesso a essa fiscalização do CRES? Perfeito, Daniel. Excelente pergunta. Primeiramente, Daniel, a
aconselha ninguém se indispor diretamente com essa pessoa, que na verdade nesse papel é um contraventor, né? Ok. Que muitas vezes também faz isso até por desconhecimento, às vezes não só por maldade, às vezes o cara acha que falar ali de um imóvel, tratar um imóvel, fazer uma venda é algo natural, né? Ali e acaba acontecendo muitas vezes. Mas quando você realmente exerce isso, né, de forma mais profissional, quando você atravessa um corretor, faz uma venda nesse sentido, o corretor ele tem alguns mecanismos que ele pode se resguardar. Então, assim, antes de responder sua pergunta de forma mais objetiva, eu aconselho sempre o corretor se resguardar de que forma? Faça uma ficha de visita, né, uma ficha de atendimento, onde você ele pega os dados daquele cliente, pede ele para visitar, coloca os dados do imóvel. Você de posse de uma ficha de visita, ali com os dados do imóvel, seus dados como corretor, dados do cliente, data e hora da visita e uma assinatura do seu cliente ali, você se resguarda para qualquer discussão, Daniel. E aí pode ser, enfim, uma discussão até judicial nesse sentido, cara, que com isso, uma folha simples, você está resguardado. Não há juiz, né, acredito eu, que não vá te deferir isso, tendo esse documento ali pronto, certo? Então esse é um ponto. Ok. Mas na ausência disso, Daniel, você tem aí os canais do Cresce, telefone do Cresce, né, que fica aqui em Belo Horizonte. Você tem o site do Cresce, você tem a ouvidoria do Cresce. Então, assim, você tem vários mecanismos. Tem o setor de fiscalização do Cresce, né? Se você ligar no telefone fixo do Cresce e pedir para falar no setor de fiscalização, o pessoal transfere na hora a ligação. E ali você pode fazer a denúncia, Daniel, de forma anônima, inclusive. Entendeu? Entendi. Então, assim, isso é bem legal, porque você não precisa nem se identificar. Às vezes você não quer se indispor, não quer dar seu dado, porque às vezes alguém até que você conhece. Então, tem esses caminhos aí, tá? Acho Legal. que por falta de opções aí de acesso, você não deixa de contribuir, não. Legal aí. Para vocês aí, corretores, que às vezes tem essa dúvida, né? Às vezes acontece e a gente prefere deixar para lá, Isso. mas eu acho que, né, é algo assim, importante, cara. Seu trabalho, você é profissional disso, você não tem que deixar para lá. Então, tendo a possibilidade, né, entra em contato aí com os canais da ouvidoria do Cresce para poder fazer aí essa denúncia, esses requerimentos lá junto ao Cresce, que eu tenho certeza que será fiscalizado, né, e será feito algo em favor aí aos profissionais. Perfeito. Beleza. Fabrício, vamos lá? Vamos falar do tema da live hoje, cara? Vamos entrar diretamente aí no que a gente prometeu, né, Daniel? Prometeu, é o que a gente faz aí, já tem esses 6 anos, né, fazendo isso, lançando empreendimentos, lançando loteamentos. E aí, o que fazer e o que não fazer perante um lançamento? Essa aí é uma dúvida, assim, né? Muita gente que está começando, a gente já sabe, que já está acostumado a fazer isso várias vezes, né? Tem sucesso. Mas às vezes tem aquela pessoa que, tipo assim, cara, será que tem um pulo do gato? Será que tem um negócio que eu estou deixando uma de fazer? Receita mágica ali, né? Uma receita mágica ali, um pozinho mágico que eu vou jogar ali e vai dar certo. Mas vamos bater um papo, vamos falar disso, cara. Assim, o que você pode falar pra gente, né? O que fazer, né, diante de um lançamento imobiliário? A gente vai bater um papo aqui, é um papo de coordenador, né? Então vai sair muitos insights legais aqui. Você de casa aproveita e já pega caderninho, caneta, anota. Vai sair insights legais aqui. Fala pra gente, Fábio, o que fazer, o que não fazer? Daniel, legal. Isso, de fato, né? Muita gente acha que existe uma receita, né? Uma coisa pronta ali, que é só seguir o passo a passo, o manual de instruções. Não é só represar, né? não, Fábio, tá certo, não? Que você vai ter sucesso, né? Mas não, né, Daniel? A gente sabe que não, né, cara? A gente sabe que é um processo árduo, né? É um processo que muitas vezes se inicia bem antes da convenção de vendas, né? Que geralmente é o start ali do nosso processo, né? Então, muitas vezes, você fica envolvido ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos nesse projeto, até você chegar no momento da convenção de vendas, né? Então, às vezes, o corretor ele tem essa impressão, né? Assim, poxa, o Fabrício chegou ali, fez a convenção de vendas, 20 dias, vendeu tudo, foi embora,
E eu só vejo o Fabrício sentado na cadeira dele do stand de vendas e, cara, e tá tudo bem, né? Assim, é muito fácil fazer, né? É muito simples, né? Só de venda fica protocolando o CAD. Pois é. Só isso. Né? Então, não é isso, né, Daniel? A gente sabe que não é isso. Forma alguma. Né, assim... Cara, acho que a gente poderia fazer uma live aqui de um dia inteiro, né? Assim, da gente contar aqui cases... Dar um curso, exatamente. Inclusive, a gente pode pensar num negócio desse, hein? Dar um curso e, de fato, a gente... Eu trouxe aqui na minha cabeça, Daniel, alguns pontos, tá? Uhum. Que eu elenquei aqui, assim, de forma mais rápida, mais sucinta pra gente tratar. Mas, cara, eu queria expor aqui uma coisa, assim, que eu saí do hotel hoje, na verdade, não fui nem de casa, eu ia falar de casa, na verdade eu saí do hotel, tava em Mateus Leme, e vim pra cá, pensando no carro agora, e refletindo, cara, sobre uma coisa que eu já tinha essa impressão, mas agora pra mim tá cada dia mais latente, sabe, Daniel? A gente tem algumas empresas, né, de coordenação de vendas aí no mercado. A Fabrício Gurgel hoje está se colocando no mercado como mais uma. Em janeiro, como eu já disse, né, a gente startou aí essa ideia. E tem outras boas e grandes empresas no mercado, né? Mas uma coisa que eu vim refletindo agora no carro, cara, foi o seguinte, cara, esse negócio nosso de coordenação é um negócio altamente, assim, escalonável, é um negócio que eu consigo replicar e replicar, e eu tenho um monte de coordenador aí no mercado, eu consigo pôr um em cada produto e consigo lançar aqui em Mateus Leme, lá na Bahia, lá no Pernambuco, lá no Rio Grande do Norte. Será? Eis a questão, né? Então, assim, o sentimento que eu tenho, tá, Daniel? E aí é uma opinião bem pessoal, é de, cara, o nosso negócio é um negócio muito artesanal ainda. Sim. Sabe? É muito artesanal, cara. Por que artesanal? Porque é muito de relacionamento, é muito do relacionamento que você traz ali com o loteador, com a equipe de vendas, e exige muito da gente, cara, presencialmente ali, sabe? Já viu aquele ditado, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Se a gente não tiver presente, cara, se a gente não tiver ali dia a dia em cima, acompanhando, ajustando, realmente, assim, eu não vejo muita chance de sucesso, Daniel, de verdade, sabe? Eu vejo que esse, inclusive, talvez seja um grande dificultador, né? Porque o sentimento que eu tenho hoje é que eu tenho que estar em um lugar de cada vez, sabe? A não ser que eu consiga recrutar aí Daniéis, que eu consiga entregar e falar, cara, eu sei que com o Daniel eu tô tranquilo, eu sei que o Daniel segue a minha linha, segue a minha forma de lidar, de pensar, de fazer, e tá tudo bem. Só que esse profissional de corretagem hoje, Daniel, ele tá cada vez mais escasso. Sabe, assim, não é um profissional simples de achar no mercado, é um profissional que tem que ser multitarefas, né? Porque você tem que preocupar com o jurídico, você tem que preocupar com o marketing, você tem que preocupar com o comercial, com a secretaria de vendas, com o financeiro, com a mesa do stand, com a impressora, né? Então, assim, não é uma receitinha pronta realmente, né? Então, acho que a partir daí, né, a gente pode elencar alguns pontos que, de fato, que eu posso entregar como pontos que a gente deve ou não deve fazer, né? Fazer, Daniel, o que eu penso assim que não pode faltar em um lançamento de sucesso, tá? Para mim, primeira coisa, assim, primeiro passo que eu sempre prezo muito, análise documental. Cara, não raras vezes eu já me deparei com situações onde você encontra com um loteador e esse loteador muitas vezes ele está ali há 7, 8, 5, 4 anos naquele processo de aprovação do loteamento. Né? Então o cara já está cheio de coisa na cabeça, ele já está esgotado, com tantas idas e vindas aí no poder federal, estadual, municipal, Ministério Público, Meio Ambiente, enfim, porrada de todo lado, né? E chega num certo momento, num dado momento, que esse cara está extremamente ansioso por vários motivos. Ele está ansioso porque quer logo ver o negócio acontecer, que já lutou tanto,
né, para chegar até ali. Doido que o filho nasce logo. Doido pro menino nascer logo, e quer empurrar esse menino de 4 meses, muitas vezes. E ele tá ansioso porque é financeiro, né, cara? Então o financeiro dele ali muitas vezes já foi esgotado ou já foi despendido muito capital ali e ele quer esse retorno, né? E quem não quer um retorno rápido e positivo, né? Então acho que esse é um ponto, inclusive, que tem que medir muito, assim, tomar muito cuidado. Então quando eu falo da análise documental relacionada a essa ansiedade do loteador, cara, eu já vi muitas vezes o loteador que passou por um processo longo e aí por causa, às vezes, de 2 meses, 3 meses, que está esperando a matrícula individualizada sair no cartório ali de registro de imóveis, ele queima a largada e quer lançar antes, sabe? E aí vem o Ministério Público, pum, embarga. Vem outro, denuncia, vem a prefeitura, entendeu? Então... Esperou 5 anos. E na hora da matrícula meses, sair, ele quer começar a conversão de vendas antes. Não, porque eu sou amigo do dono do cartório, que a matrícula sai semana que vem. Cara, uma coisa que eu aprendi, não confie nisso, sabe? Não confie que a matrícula vai sair semana que vem, não confie que a matrícula sai amanhã, que eu sou amigo do prefeito, que eu sou amigo do cartório. Isso a gente escuta toda hora, né? Todo loteador é amigo do prefeito, amigo do cartório, amigo de todo mundo. De todo mundo. Né? Então, tem que ter muito esse cuidado, tá, Daniel? Eu prezo muito por isso. Cara, eu só starto o processo. Qual que é o startar o processo? É marcar a convenção de vendas se eu tiver com a matrícula individualizada na mão. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Então, fazer. Esteja com a matrícula nas mãos, tá? Que é o que te habilita, né, a venda. Mas geralmente... Te resguarda. Te resguarda, né? Resguarda o cliente, né? E é o que tem que ser feito, né? Segundo ponto, Daniel, é indispensável que você faça uma análise de mercado bem feita. A análise de mercado, ela te dá vários subsídios ali, vários elementos para você preparar esse lançamento, esse produto da melhor forma, né? Então, rodar uma pesquisa de mercado, conversar de forma que você formule um formulário de pesquisa de mercado que tenha a ver com aquele seu produto, né? Então, quando a gente fala rodar pesquisa de mercado, e aí você tem várias opções nesse segmento, né? Você tem grandes empresas que entregam esse tipo de serviço, né? Que fazem isso, né? Ou a gente tem mecanismos também que a gente consegue, muitas vezes, nós mesmos fazer, né? Essa análise de mercado. Claro que não com a robustez, não né, talvez com todo esse aparato que essas grandes empresas têm, mas que resolve bem também, a gente consegue ali tirar vários elementos ali que nos ajudam bastante, né? E a análise de mercado, né, ela é extremamente importante nesse período aí de concepção do empreendimento, de estratégia, né? Muitas pessoas acham que, assim, o loteador aprovou lá, você pode pegar e tocar de qualquer jeito, do preço que o loteador quer, do jeito que você acha, né? Molha a ponta do dedo assim, coloca, tá soprando para lá, então nós vamos para lá. E não, né? Essa pesquisa de mercado, essa análise de mercado aí, ela é extremamente importante. Já fizemos várias vezes, né? Sim. Um coordenador que se preze, ele vai a campo para fazer a sua análise. Sem dúvida. Quantas vezes nós já viajamos aí para ir ali no campo, ficar ali 1, 2 semanas rodando formulário, né? E para quem viu o coordenador sentado no stand de vendas, recebendo o CAD, não vê ele às vezes 4 meses atrás rodando formulário na rua, aplicando. Formulário, gente, ó, na rua, entrevista de rua. E o coordenador que quer ter ali realmente 100% da certeza que está fazendo, ele roda essa pesquisa junto ali, né, do produto para poder ter uma segurança e levar o melhor produto para o mercado. Levar o melhor produto para o loteador, levar o melhor produto para o corretor, para ele mesmo, né? E montar uma estratégia que de fato vai fazer o empreendimento ser vendido ali, muitas vezes, no período de lançamento, né, Fabrício? Exatamente. Então, acho que quando você falou aqui de análise de mercado, cara, para mim, foi assim, pode ser uma das mais importantes aqui, quando a gente se fala do sucesso do negócio. Sem dúvida. Quantas vezes a gente já viu, né, Daniel, e já vivemos a experiência de a gente ter, ou o loteador ter uma ideia ali de preço, de produto, e quando você roda a análise de mercado,
você vem com vários outros pontos ali e ajustes extremamente importantes. Então, assim, quantas vezes a gente já ajustou produto, né? Cria um pórtico, coloca uma câmera de segurança, faz um parquinho, põe uma pista de caminhada, tira a piscina. Então, assim, tem uma série de questões aí que muitas vezes a análise de mercado te dá. Preço, né? Enfim, né? Então, assim, realmente para mim é algo totalmente indispensável. E, cara, principalmente nesse ponto que você tocou. O corretor que se preze, ele vai para campo. Ele vai junto e para ele pegar esse sentimento. Isso é importantíssimo. Né? Porque é diferente total de você pegar uma pesquisa robusta ali pronta, que você vai ver só gráficos e planilhas, enfim, do que você estar na rua conversando realmente com as pessoas, entrevistando. É outra coisa, é outra visão. Outro cenário, exatamente. Né? Um outro ponto, Daniel, que eu acho que deriva dessa questão da análise de mercado, que complementa, na verdade, né, a análise de mercado, são as entrevistas com os players locais. Né? Sim. Então, assim, você tem que ir para aquela cidade, para aquela localidade ali onde você vai lançar o seu empreendimento e se apresentar, cara, de forma muito aberta, assim, né? Olha, eu sou o Fabrício, sou coordenador de vendas da Fabrício Gurgel, estou aqui na cidade, vou lançar um produto. E aí você expõe aquilo que deve se expor também, nem tudo a gente abre, né? Porque senão a imobiliária já começa, né? Trabalhar o produto, fazer CAD, enfim. Então você tem que ter esse tato. E aí que a gente falou, né, Daniel, esse ponto assim, por que não tem uma receitinha de bolo pronta? Porque até nisso você tem um jeito de fazer. Sim. Né? Você tem o seu feeling ali de fazer, o seu jeito de fazer, a forma como você conduz a conversa, né? E filtrar também o que você escuta, que né? Porque às vezes o cara te dá alguma informação ali, alguma coisa tendenciosa, que ele tem algum interesse, ou porque tem alguma birra daquilo ali, e às vezes ele vai te falar que, não, cara, não é legal, aquilo ali, né, não é bacana, e quando você vai ver não é nada daquilo. Então tem que ter muito essa maldade, né, entre aspas aí, para filtrar isso e conduzir essas conversas com os players locais, né? Legal. Acho que esse é um ponto interessante também. Cara, o que mais, assim? Para mim, outro ponto que eu acho fundamental é pensar numa equipe de vendas adequada, sabe? Para aquele produto, para aquela cidade, qual equipe eu quero levar? Quais as imobiliárias parceiras eu quero convidar? Né? Quem eu tenho confiança de chamar e sei que vai entregar, né, resultado naquele produto? Né? Então isso também vem do nosso relacionamento, vem da nossa expertise aí, né, nesses anos que a gente está no mercado. E, obviamente, você tem que abrir sempre para aquelas imobiliárias locais. Né? Quando você pensa em lançar um produto em qualquer cidade que seja, deixar as imobiliárias da cidade de fora é algo assim... Tiro no pé total. Tiro no pé total. Né? Porque os caras vão falar mal do produto, eles vão se sentir excluídos e aí a coisa não vira. Né? Inclusive tem municípios, tem cidades que são muito bem organizados nesse sentido, cara, assim, em relação às imobiliárias, que os caras nem aceitam ninguém de fora, né? Então aí já entra numa outra vertente. Já vivemos casos já assim. Já vivemos, né? Então aí você já entra numa outra vertente. Você já tem que fazer um trabalho antecipado com essas imobiliárias, tá mais junto, ir lá, tomar café com esses caras, criar relacionamento, porque você é um forasteiro, né? Você tá chegando tá na terra de outras fora pessoas, ali, entender exatamente. quem é quem, e aí você criar esse relacionamento de modo que você faça com que aqueles caras que ali estão joguem a seu favor e joguem no seu time. No mesmo time. Né? Sem precisar você trazer ninguém de fora. Né? Então isso também é outro ponto, assim, para mim, importantíssimo. Outro ponto, Daniel, que aí também linka lá com a questão da pesquisa de mercado, com a análise de mercado, é a questão das providências que você tem que tomar no empreendimento, no produto. Então, assim, eu vou ao empreendimento, chego lá, e desde do primeiro momento que eu ponho o pé ali, eu já começo a conjecturar ali na minha cabeça como que vai ser aquilo, o que eu vou ter que fazer lá na frente, né? E como que eu tenho que apresentar o produto para o corretor. Eu nem penso no primeiro momento como que eu vou apresentar o produto para o cliente. Olha que louco, né?
Por quê? O cliente é consequência ali no processo, né? É o próximo passo, vamos assim dizer. Mas primeiro, eu tenho que deixar um produto muito apresentável e encantador para o corretor. A primeira venda que é feita em qualquer lançamento de sucesso é o coordenador vendendo para os corretores. Né? Essa é a primeira venda. Essa é a primeira venda, cara. Né? Porque se você apresenta um produto na convenção de vendas que não tá legal, não tá bonito, não tá agradável... Esquece, cara. Esquece mesmo. Não é verdade? O corretor ele perde o encanto com o negócio, vai embora e aí você não ressuscita isso mais não. E aí você não tem assim, o fator principal, né, que é o canal de vendas, para poder levar o produto para o mercado. E quando você fala assim, quem compra primeiro, né, a gente vende primeiro para os corretores, entra dentro de um negócio que eu falei, né, recentemente também lá no meu Instagram, sobre você contar história para poder vender. Então a primeira história que você conta é para o corretor. A história do produto, a história de como que você quer que aquele produto seja vendido, como ele seja apresentado para o mercado. Exatamente. Porque lá atrás, na pesquisa de mercado, decisões foram tomadas. E às vezes você fez um branding no produto, ou fez um rebranding do produto, e aí você tem um novo posicionamento dele, e você tem que contar a história desse posicionamento, a história do porquê aquele produto está sendo levado daquele jeito. Certíssimo. Por quê? Eu falei, beleza, ficha técnica é obrigação de todo mundo saber do produto. Se é 360 metros quadrados, quanto de frente que tem, quanto de fundo que tem, se é zona mista, se é residencial, se é comercial, se é ZR1, ZR2. Isso é obrigação saber. Agora, a história, o que vai, né, levar o passo à frente, que é você encantar o cliente, né? Saber vender esse produto de forma adequada. Porque, cara, loteamento por loteamento tem demais. Condomínio por condomínio tem demais. Agora, o que vai diferenciar? A história que você conta. O posicionamento do seu produto. Como você vai contar a história do posicionamento do seu produto. Exatamente. E aí, quando você fala, primeiro, quem vende é o coordenador para os corretores. Pilar fundamental, né? Pode-se falar isso com a pedra fundamental ali do start do processo. E aí você cria toda uma atmosfera para isso, né, Daniel? Assim, o produto, para mim, eu sempre falo, né? Você tem que maquiar a noiva, né? Sim. Então o produto tem que estar com o stand de vendas bonito, apresentável, de preferência o produto com ruas abertas, os lotes piquetados, né? Os lotes limpos, né? Para que o cliente e o corretor consiga se achar ali, se localizar de forma mais fácil. Eu gosto sempre de, né, dar aquele trato, né? Vamos dizer assim. Aí depende, né? Se está na terra, se já está asfaltado, se não está, enfim. Aí você tem formas de fazer de acordo com cada status de obra ali, né? Mas isso para mim, assim, é indispensável. Tem que ter, né? E, cara, quando você tem algumas questões, por exemplo, Matheus Leme agora, a gente teve a grata felicidade lá de atuar nesse processo. E o empreendimento tem, né, 165 lotes, eram 118 lotes disponíveis para venda, um ticket médio aí de R$240 mil, ou seja, um VGV de 28 milhões, e nós conseguimos vender tudo em 2 dias, né? Uau. Vendemos tudo agora, sábado e domingo. Foi um produto que nós não conseguimos sair com as ruas abertas. Uma rua só, que era uma estradinha antiga da fazenda, que só foi limpa, e foi maquete, né? Então, cara, muito mais necessário se faz você contar isso que você falou. História. Contar a história, entender o conceito. Cara, nós estamos localizados aqui, esse lugar é assim, esse lugar é assado, tem isso, tem aquilo, tem esse ponto positivo, tem outro. A localização aqui é fenomenal. E aí você vai... Isso. Exatamente. Você tem que ir traçando esse discurso, né? E aí eu já entro no próximo ponto aqui que eu tinha pensado, Daniel, que é falando de equipe de vendas, que é isso. O papel do coordenador de estar ali dia a dia com a equipe de vendas é importantíssimo por isso. Porque é você que vai transmitir esse discurso para o corretor. O corretor te pergunta o tempo todo
né? E você tem que entender isso de forma positiva, porque você está te perguntando é porque está interessado. Melhor perguntar do que não perguntar e sumir, né? Então, você tem que estar ali, cara, de braço aberto para receber a sua equipe, para tratar, para dar atenção, para direcionar, para corrigir, né? O que a equipe está fazendo ou não fazendo, dar dicas ali de pontos de trabalho, né? Direcionar para que lado você quer que a coisa toque, né? Então, para mim, esse outro ponto aqui, para mim é o 6º ponto aqui que eu estou elencando, é exatamente isso. O papel do coordenador em frente à equipe de trabalho. De estar ali junto, estar ali próximo. O cara tem que sentir que você está com ele. Isso é fundamental. Eu trago isso muito do Exército, né? No Exército a gente tem muito isso, né? Assim, enquanto o último não chega, ninguém chega, né? Então, se um fica para trás, todo mundo fica para trás. Então, é mais ou menos esse espírito, né? Mais ou menos não. É bem esse espírito, né? De união, de sinergia, que, cara, se tá numa sinergia legal, se todo mundo compra o produto, compra a ideia, te compra, aí, meu amigo, você tá a um passo realmente de você realizar o sucesso. Se não, porque a gente também fica meio exigente, né, Daniel? Esse negócio de sucesso é muito relativo, né? Exato. A gente tá mal acostumado, né? Assim, o que é sucesso no lançamento de loteamento? Sucesso é só se eu vender 100% em um dia ou 2? Não, né? Então, assim, depende muito. Claro que o que a gente trabalha, o que a gente almeja sempre é isso. Sempre 100%. E quando acontece, igual aconteceu agora, é muito gostoso, né? É muito legal. Mas, às vezes, o resultado positivo ele é vender 100 lotes, 50 lotes, depende, né? É um caso a caso, né? E por fim, Daniel, eu acho que, assim, 7º ponto aqui que eu relacionei em relação ao que fazer no lançamento de loteamento, sem dúvida nenhuma, chama-se marketing, né? E aí o marketing você passa por várias vertentes, vários desdobramentos, né? Você tem a questão aí que você mencionou do name, do brand, ou seja, desenvolvimento da marca, desenvolvimento do conceito desse produto, e aí você vai desdobrar isso para um folder, para um flyer, que vem lá com uma planta humanizada, com um vídeo conceito, um vídeo produto. Então todo esse conjunto, todo esse arcabouço de material que você vai usar offline e online, né? Papelaria, vídeos, layout do stand de vendas, outros atributos que você pode colocar ali de marketing. Cara, isso assim, hoje é impensável fazer qualquer coisa sem isso, né? Isso vende e vende muito, né? Já tivemos várias experiências onde o vídeo conceito do produto ali com um fogãozinho a lenha e um cafezinho na mesa desperta no cliente muitas vezes até uma memória afetiva. Memória total. Né? Eu tive essa experiência agora lá. Ele sente, o audiovisual, ele traz sentimentos, ele faz você sentir, lembrar do que você viveu no passado. Exatamente. Faz querer reviver aquilo. E aí o cliente muitas vezes é motivado, né, através dessas ações que são pensadas e desenvolvidas por empreendimento. Lá nesse produto, cara, a gente vem com um conceito muito de um pouquinho assim, dessa mineralidade, né, dessa coisa de Minas. E aí puxamos para o lado da Estrada Real também, a logo falava um pouco disso. É bem disso, assim, era bem inspirada nisso, na questão da Estrada Real, de Minas, enfim. E o stand de vendas, por exemplo, foi pensado bem rústico. Então, assim, bem rústicozinho, telhadinho, varanda, madeira, tinha um fogãozinho a lenha, o piso era aquele piso de cimento queimado, colorido, lá era amarelo no caso, né? E eu tive vários clientes que entraram no stand, cara, paravam assim, olhavam e falavam assim, cara, lembrou a casa da minha avó. Aí aquele sentimento, que gostoso tá aqui. Olha entendeu? O sentimento que você causou no cliente. Aí pronto, aí você já causou a ambiência necessária ali para você. Pra poder fazer a sua venda. Né? Então, acho que são pontos que a gente pode aí deixar, né, registrados aqui para o pessoal que são coordenadores ou que são corretores e que
querem muitas vezes pegar essas dicas, essas coisas, e até entender um pouco mais também, né? Se atentem a isso, do que tá por trás, né? Muitas vezes por que a gente defende aquilo dessa forma ou da outra forma. Enfim, eu acho que é por aí, né? Legal. O que a gente deve fazer, eu acho que é um pouco disso, assim, eu acho que tem a ver com esses pontos aqui que a gente colocou, cara. Legal. E assim, para os coordenadores, se atentem se vocês estão fazendo isso aí nos seus produtos. E para os corretores, se atentem também se os produtos que vocês estão trabalhando passaram por essas etapas. Né? Então, você está vendo aí um pouquinho aí dos bastidores. O Fabrício falou aqui de 7 pilares aqui do que fazer. São vários, não dá para ficar falando todos aqui, o tempo é curto, mas espero que você tenha anotado aí, né? Tomado nota e... de repente você chega lá no produto que eu tô trabalhando, né? Vou trocar ideia com esse coordenador aqui. E aí, cara, o que você fez aqui de marca? O que você pensou aqui? Você tá cumprindo essa listinha aqui? Eu aprendi esses 7 aqui. Eu aprendi o restante, eu vou te perguntar mais. E o que não fazer, Fabrício? E aí, a gente falou do que fazer, o que não fazer. Cara, não fazer acaba sendo um pouquinho assim, né? Do contrário de tudo do que você deve fazer, né? Mas alguns pontos aqui que eu anotei, Daniel, para a gente poder trazer aqui. Então, a gente começou lá, o primeiro item aí do que fazer era a matrícula, né? Era documental. Então, assim, para mim, o primeiro ponto não fazer é não lance seu empreendimento se você não tiver 100% legal, 100% documentado, habilitado para colocar esse produto no mercado, né? Sim. Porque isso é um risco gigantesco. A gente falou muito disso, né? Do tiro no pé, da precipitação. Às vezes ali aos 45 do segundo tempo você precipita e coloca esse mercado o produto no mercado e isso causa ali alguma situação né, de denúncia ou que for ali por parte do poder público. Cara, isso acaba com qualquer lançamento, né? Quando eu falo acaba com qualquer lançamento, isso é bom ficar claro, isso acaba, não é naquele momento ali não é naquela semana, naquele mês não, são talvez por anos, né? Volta por anos. Na estaca zero novamente. Porque o cara vai criar um estigma muito negativo na equipe de vendas, muito negativo naquela cidade ali, naquela localidade. Burburinho ruim, né? Burburinho ruim. Esse negócio é meio legal. E isso vai sair, cara, assim, vai tirar o produto do mercado e vai criar uma situação, uma marca muito ruim. E que depois, assim, pra você virar isso, rapaz, aí é outra live, é outra história, né? Isso é verdade. Outro ponto, Daniel, que é importante, assim, falar em não fazer, seria precificar precificar errado, né? Então, assim, muitas vezes você tem um produto muito legal, que é desejado, que tem demanda, e às vezes você vem e erra no preço muito para cima, né? O errar o preço muito para cima é sempre muito delicado, né? É bem pior do que errar para baixo, né? A gente sempre fala isso, né? Quando você erra para baixo, você deixa dinheiro na mesa, você deixa de ganhar. Quando você erra para cima, você sofre a não venda. Se eu errei para cima, eu vou ficar alguns dias sem dormir, porque depois você não consegue voltar a esse preço, você não consegue dar um passo para trás. Se você cair na besteira de voltar preço, aí acabou mesmo, tudo. Aí perdeu as vendas, perdeu a credibilidade, perdeu as vendas, acabou. E se você erra para cima, a gente brinca, né, que a gente fica uma noite sem dormir só. Você errou para baixo, né? Você errou para baixo, você fica uma noite só sem dormir, porque errou para baixo, vendeu muito, tá muito bom, tem muita demanda, no outro dia você aumenta a tabela e segue a vida, né? Então, essa questão da precificação, para mim, é um segundo ponto, assim, você tem que ter um ajuste muito fino de tabela, cara. E toda véspera de lançamento, eu gosto de sentar muito, assim, antes, sozinho, pego ali meu mapa de calor, analiso, pego a topografia dos lotes, analiso, o posicionamento dos lotes, analiso,
e já vou para a reunião com os loteadores com isso muito já sedimentado em mim, sabe? E aí, na reunião com o loteador, você tem que estar muito preparado para isso, porque o cara vai te sabatinar o tempo todo sobre isso. Se você falar besteira, né? Você tá mal. E a tendência do loteador é sempre querer jogar para cima, né, cara? A nossa também, né? A gente também quer que jogue o máximo para cima. Melhor para todo mundo. Exatamente. Quanto maior o VGV, melhor para todos, né? Mas essa linha é muito tênue, né, Daniel? Você tem que achar muito esse equilíbrio aí para você não errar. Porque, assim, às vezes um pouquinho que você erra, você perde realmente ali aquele calor do negócio e aí isso é verdade. Já foi, né? Então, precificação para mim é um item assim, importantíssimo. Falando de marketing, acho que é meio óbvio assim, né? Mas a gente não frisou há pouco, né? A importância do marketing. Assim, você deixar de fazer realmente o que o marketing precisa, né, ser feito, o que precisa ser feito de marketing, é extremamente negativo, né, cara? Assim, quando você starta a conversão de vendas e aí você não está com um produto, né, bem preparado, bem organizado, você sai com a campanha errada ou sai a campanha atrasada, né? Você startou a convenção de vendas, não aí... tem um panfleto, não tem... Você não tem panfleto, não tem folder... O stand de vendas não está pronto... O stand não está legal, nossa, o online não está no ar... Você já starta perdendo, o corretor percebe isso... E aí muitos já dão aquela esfriada, começam a te questionar... Então, assim, cara, eu bato muito nessa tecla, cara. Startou a convenção de vendas, tem que estar... tudo rigorosamente ok. Porque eu lembro, tinha um professor na faculdade que dava um exemplo pra gente. Ele é professor de processo civil. E aí o processo civil, o processo segue, ele falava isso, ele usava essa metáfora. Ele falava assim, cara, o processo segue como se fosse um trem, né? Então, o trem saiu da estação, ele vai para frente e vai embora. Ele vai chegar lá no seu destino final. O trem não dá ré, né? E o processo de lançamento imobiliário é isso. É como se fosse um trem também, assim como o processo civil. Ele nunca volta, né? Fazendo essa analogia com o direito e com o trem, é isso. O advogado falou uma coisa no processo, ele protocolou a petição dele, está escrito, não tem como ele falar assim, opa, peraí, tava brincando, tira essa petição daí, vamos voltar aqui que apareceu algo diferente aqui, não era bem isso que eu queria falar. Não existe isso, né? Assim é um processo imobiliário, né? Você startou, cara, não tem mais jeito de voltar, não. Então, quando você starte bem, starte firme, né? Não startar assim é um problema sério. Isso aí você tem que ter a segurança, né, realmente do processo que foi criado e seguir, né? Você cria o processo, mas você não é fiel ao processo. Então, não adianta. Exatamente. E aí, Daniel, assim, eu acho que linkando a isso, a gente tem essa questão dos corretores, né? Assim, a ausência de suporte aos corretores, essa ausência de material para o corretor trabalhar é outro ponto assim, que não façam, né, de forma alguma. O corretor, ele tem assim, cara, é quase que ser alimentado mesmo diariamente com qualidade, né? Sim. Então você tem que estar com um produto muito afinado e manter o corretor alinhado com você, né? Trazendo o material para ele na hora certa, trazendo informações precisas para ele. Tem dúvida, você tem que estar ali para tirar. Se você não sabe, liga no loteador, pergunta, porque às vezes é normal acontecer. Às vezes você está no produto ali 2 anos e o cara te faz uma pergunta e você fala, pô, bicho, eu não tinha pensado nisso. Tirei para isso não, deixa eu ver, deixa eu ir atrás da informação, né? Então faz parte dessa parceria, dessa sinergia do coordenador com o corretor, né? E eu sempre lido da seguinte forma, cara, não existe essa hierarquia, né? A hierarquia, ela existe por uma mera situação ali do mercado, né? Mas eu sempre trato o corretor muito de igual para igual, porque sem o corretor, sem o cara que está na ponta, você não faz nada, né? Então, são várias engrenagens que somam para que o resultado aconteça, né?
E quando eu vejo alguém tratando diferente o corretor, assim, eu fico muito preocupado. Porque quando você não trata bem da ponta, você não está tratando bem do seu negócio, né? Para nós que já fomos ponta, Exato. é fácil. Que a gente entende. Nós não nascemos coordenadores, né? Exato. Não fiz ali um curso ali, formação de coordenador, e já fui pro mercado como coordenador. Não, peraí. Né? Eu vivi essa parte lá atrás. Eu sei do que é necessário. Eu sei do que tem que ter esse respeito, essa parceria ali mútua, né? Então, já vi casos realmente também que, né, não tem essa sinergia ali com a equipe de vendas, porque é descolado, né? Eu sou só um gestor e o cara, às vezes, assim, você é só o corretor. Então, eu cuido do meu, você cuida do seu aí. Isso. E a gente, às vezes, não se conversa muito, né? Exato, cara. Isso, assim, é um grande erro. E aí a gente vai para uma outra esfera, assim, né, Daniel? Que não está aqui no nossa lista aqui, os itens que eu elenquei aqui. Mas aí você entra num lado que é questão de relacionamento, né? Relação pessoal, né, cara? Interpessoal, né? Uhum. Acho que tratar todo mundo com respeito, com carinho, com atenção, acho que faz bem em qualquer negócio, né, cara? Em qualquer situação. Então, quando isso não acontece, geralmente você vai arranhando ali essa imagem sua, do empreendimento, enfim, e vai gerando ali alguns desânimos, algumas coisas que realmente, nesse período que a gente fala, né, que a gente está aqui tratando de um período normal de represamento, né, que é a estratégia que a gente mais usa. Depois, no final, eu quero até fazer uma observação nesse sentido, porque nem sempre esse é um modelo, né, adotado em todos os negócios, né? Mas, cara, resumindo é isso, Daniel, assim, não menosprezar a questão do documento, né? Errar na precificação, não faça. Não dar esse suporte necessário para os corretores. Sair sem um material de trabalho adequado, sem um stand adequado. Deixar de cuidar da aparência do empreendimento, né? Isso também é o outro ponto assim que não se faz, né? Não façam isso. E, enfim, eu acho que são pontos assim dentro dos principais que a gente lidou aqui, Daniel, que seguir, vamos dizer assim, esses 7 passos aí do não fazer e o fazer, eu acho que você já tem aí bastante munição para poder se dar bem aí, com certeza. No lançamento. Né? Cara, sem dúvida, eu concordo aí com tudo que você trouxe. São pilares que eu procuro sempre seguir também. Igual eu falei, tem vários outros aqui. Sim. Quem sabe a gente vai fazer um curso aí. Daqui a pouco você vai ver assim, arrasta pra cima. A gente vê do outro lado lá no curso. Isso é uma ideia. Mas, cara, é isso. E eu espero assim, que você aí esteja anotando mesmo e captando isso aí, porque é algo que vocês conseguem aplicar aí diariamente nos empreendimentos que vocês estão trabalhando. Tem que se atentar a isso aqui. Não dá para menosprezar, deixar para lá, deixa eu fingir que eu não tô vendo aqui, vou tocar desse jeito. Cara, a gente tem que se atentar a isso aí. Isso faz parte, né, de ser um profissional completo. Se atentar a tudo isso que o Fabrício trouxe aqui. E aí, Fabrício, para finalizar, né, o que você pode deixar para a gente aí? Uma semente, a gente fala aqui uma pílula, né? Porque a Terça Power tem lá no cantinho, lá tem uma pílula, né? Qual que é a pílula que você vai deixar para a gente aí de conhecimento? Algo que você queira deixar aí marcado para nós? Legal. Né? Daniel, assim, acho que a mensagem que fica, cara, é que realmente tudo é essa engrenagem, né? Eu acho que é cada um no seu papel, mas que todos no final somam, né, dentre isso. Falando especificamente do coordenador, como a gente falou lá no início, né, esse cara multitarefas, multidisciplinas aí que realmente tem que ter perfil, e é normal, né? Às vezes o cara é um excelente corretor, maravilhoso corretor, vende muito, mas ele não necessariamente vai ser um bom coordenador, por vocação mesmo, por opção, né? Muitas vezes o bom corretor, até financeiramente, ganha muito mais que a gente, né? Então, isso é vocação, isso é perfil, né?
Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes o bom coordenador nem sempre ele foi ou é um bom corretor, né? Então, enfim. Mas eu espero que tenha sido aí de grande valia, né, para os nossos colegas aí corretores, profissionais do mercado imobiliário. Uma coisa que eu sempre bato, Daniel, assim, eu queria encerrar com essa frase, assim, que eu também sempre falei isso. Eu acho que tem uma coisa que chama, eu brinco que é a sementinha do querer, né? A sementinha do querer, ela tem que estar plantada dentro de cada um de nós, né? Sim. Quando você quer, quando você se dispõe a aprender, quando você se dispõe a ouvir, a trocar conhecimento, você já está um passo à frente de 99% do mercado, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm isso, né, Daniel? Você não tem essa disponibilidade para aprender. Eu falo que é o famoso coração ensinável, né? Você tem que ter o coração ensinável, você tem que estar aberto a aprender, aberto a ouvir conselhos, né? E nós também, que estamos, né, na frente ali, muitas vezes liderando o processo, a gente tem que ter o coração ensinável para aprender a ouvir críticas, né? Ou observações necessárias e deixar a vaidade de lado, né? Assim, deixa a vaidade de lado, escuta que muitas vezes o corretor que está ali começando ontem, ele te dá um toque ali, uma dica, te pergunta alguma coisa que vai te dar uma ideia. Nesse processo agora eu tive isso, eu fiz uma visita técnica antes do empreendimento e eu não lembro, senão eu até daria os créditos aqui a esse corretor, mas sinceramente eu não lembro quem foi. E falou assim, cara, vocês pensaram num pet place aqui para esse empreendimento? Eu falei, cara, não, vou pôr. No outro dia eu fui na construtora e falei, cara, vamos pôr um pet place. Pus e tá lá no projeto. Legal, olha aí. Né? Então, é isso, cara, né? Não existe realmente a receitinha pronta. Existe o querer, né? O aprender. E é isso, eu acho que cada caso nos traz experiências novas, cada empreendimento nos traz aprendizados novos. E é isso, meu amigo. A gente fica muito feliz quando a coisa dá certo e todo mundo sai feliz, todo mundo sai grato, né? Ali com a sua realização e... Espero estar aqui outras vezes, espero estar aqui em outros momentos. Vai estar, né? Com certeza. E a gente faça muita coisa boa junto aí, se Deus quiser. Isso né? aqui foi só o ensaio. Legal. Isso aqui foi o ensaio. Daqui a pouco nós vamos ter outras vezes aqui, outras oportunidades. A gente está batendo papo, levando mais conteúdo aí para os nossos colegas corretores. E aí, pessoal, realmente fica aqui a pílula do Fabrício. Né? Plantem em vocês, reguem em vocês, deixa florescer em vocês a sementinha aí do querer, né? Queiram ser profissionais do mercado imobiliário, queiram ser corretores realmente do mercado imobiliário. Não aceitem, né, a prostituição do mercado, né? Tenham postura de corretores, postura de profissionais, né? Quando for trabalhar os empreendimentos, dê ali o sangue, né? Se está tendo compromisso por parte da coordenação, tenha compromisso com o produto. Queira se envolver, queira praticar o que está sendo passado ali, que realmente vocês terão aí grande sucesso, grandes parcerias no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário é relacionamento, é extremamente relacionamental. O que nós estamos vivendo aqui hoje é fruto de um relacionamento que foi plantado lá atrás. Tenho certeza que frutos se darão dessa nossa parceria. E assim, parcerias com vários colegas nossos ali que estão nos assistindo, que vão nos assistir aí depois dessa live também. Então é isso, eu quero te agradecer, né? Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por trazer esses ensinamentos, compartilhar. Parabéns aí pelo seu sucesso aí do final de semana. Vendeu aí 100%, como sempre aí, levando ali o melhor para o loteador, para os corretores, para os clientes. Tenho certeza que foi o seu melhor. E o seu melhor foi coroado ali com 100% das vendas. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigado, Daniel. Um grande abraço, cara. Assim, satisfação imensa estar aqui, satisfação imensa estar compartilhando esse momento aqui com todo mundo. E como a gente já falou, né? Que seja o primeiro de muitos aí. Espero ter agregado aí um pouquinho para todo mundo. Isso aí. Tá? Turma, então nos vemos aí na próxima Terça Power, terça que vem. Já deixa no seu calendário marcado, toda terça às 9 horas, ao vivo, no canal da Potencial. Um grande abraço e até a próxima.